Pode vir, gente, que vocês não vão se arrepender. É um curso espetacular, como se diz, é extraordinário mesmo. Eu sempre indico o curso, eu sempre falo, e quando eu sempre entro na live, eu falo, gente, compra o curso. Se precisasse vender alguma coisa de casa para fazer o curso, com certeza eu faria. Eu pagaria até 2 vezes para ter todo o conteúdo, todo o vídeo, todo agora o retorno que eu tô tendo. Nossa! Tipo, o curso para mim abrangeu tudo que eu precisava aprender. Acho assim que foi uma coisa bem legal mesmo. O que eu deixo aqui hoje, né, para as pessoas é que vale a pena, né? Vale muito, muito, muito a pena. Eu sou muito, muito grata, porque em 3 meses mudou a minha vida. Hoje em dia eu tô realizada, eu tô feliz. Eu aconselho a assinar, eu sou prova viva disso, que no meio da crise a gente vê uma oportunidade, a gente consegue se virar e não precisa saber fazer, né, a técnica correta, o jeito correto de fazer as coisas, a gente tem um resultado final muito, muito satisfatório, né? Eu acho que o maior segredo é a nossa realização pessoal, né, Débora? Olá, seja muito bem-vinda para mais uma aula aqui no nosso canal, mais um vídeo de decoração para vocês, especialmente pensado para você que está começando na confeitaria e tem alguma dificuldade em decoração. Nós vamos fazer aqui um bolo decorado com buttercream e uma decoração um pouquinho diferente, uma decoração muito simples de se fazer, porém uma decoração que vai ficar lindíssima no final das contas. Eu tenho aqui o meu buttercream, que tá aqui já no ponto correto para ser aplicado no meu bolo. Ó, aqui ele tá perfeitamente pronto para ser aplicado. Vou colocar ele aqui então no saquinho de confeitar, na nossa manga. Vamos lá. Essa é uma decoração simples, com alguns detalhezinhos, mas vai ficar extraordinária. Pronto, já tenho aqui o meu buttercream dentro do saquinho de confeitar. Olha que montagem mais linda essa daqui. Olha essa montagem. Esse bolo aqui é um bolo que a gente chama de veludo vermelho. É o famoso red velvet, né? Talvez na imagem para vocês esteja um pouquinho escura, mas deixa eu mostrar ele aqui. É um bolo lindíssimo, ele tem um tom de vermelho bem forte, bem bonito, um tom de vermelho mais escuro, porque ele se parece com um veludo vermelho, por isso esse nome, né? Red Velvet. E essa montagem é uma montagem super especial, porque é uma montagem que me permite ter um bolo reto. Veja aqui a lateral desse bolo, veja aqui o topo desse bolo, e isso facilita muito, mas muito mesmo na hora de eu espatular esse bolo. Então, para cobrir esse bolo, eu vou começar de baixo para cima, com a minha manguinha de confeitar. Apenas aplicando uma quantidade de buttercream, que não pode ser muito grossa e nem muito fina. Por que não pode ser muito fina? Porque aí eu vou puxar os farelinhos do bolo, eu não quero que apareçam os farelinhos do bolo. E não muito grossa, porque ninguém merece comer uma camada tão grossa de cobertura. A cobertura, ela não foi feita para ser jogada fora. Então, se você exagera na cobertura, as chances são dessa cobertura ficar no prato dos seus convidados, dos convidados do seu cliente. E a gente não quer que tenha esse desperdício, né? Então, por isso é que você deve tomar cuidado para não fazer nem tão fina e nem tão grossa a cobertura do seu bolo. Aqui eu vou aplicando, daqui a pouco a gente vem com a espatulagem para corrigir aqui na lateral. Qualquer excesso que eu tenha aqui, eu vou tirar na próxima espatulagem. Então, ele vai ficar um pouquinho grossinho agora, nesse momento, mas daqui a pouco a gente já vai corrigir isso. Em cima eu vou fazer da mesma forma. Aplicando aqui o meu buttercream sobre esse bolo. Vou colocar tudo aqui, porque daqui a pouco eu vou espalhar com a outra espátula. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para espatular o nosso bolo é
espalhar a cobertura aqui na parte de cima, na parte superior do nosso bolo. E logo em seguida eu vou passar para a lateral do nosso bolo. Então, eu vou posicionar aqui uma espátula na lateral e vou apenas empurrando aqui para que os excessos se encaixem aqui na lateral. Podem ver que aquelas pequenas frestinhas que tinham aqui na lateral do meu bolo, eu já vou completando aqui nessa espatulagem. Então, ó, eu tirei o excesso de buttercream que eu tinha aqui no meu bolo. E eu vou completar aqui em alguns locais que possa ter ficado algum defeitozinho. Bom, aqui eu fiz uma leve espatulagem no meu bolo, essa espatulagem não está perfeita, mas eu vou pegar uma outra espátulazinha de textura pequenininha e vou fazer alguns movimentos aqui nesse bolo para dar um efeito diferente de textura nesse bolo. Vamos lá. Vou posicionar aqui na parte de baixo. E vou fazendo uma primeira espatulagem aqui. E conforme eu vou girando a bailarina, eu vou subindo essa espátula. Pegando toda a circunferência do bolo, toda a lateral desse bolo, para ficar um efeito bem bonito. Aqui eu tenho um trabalhado, uma textura na lateral desse bolo, que é muito simples de se fazer. E fica um detalhe muito legal. Então, o que eu vou fazer agora é apenas tirar o excesso aqui em cima do nosso bolo, para ficar a quina mais perfeita. Vou posicionar aqui e tiro o excesso. Vou limpar no paninho aqui porque eu quero uma quina bem certinha. Muito bem, nosso bolo já está pronto. Aqui é o detalhe que eu queria dar na lateral dele. Tiro os excessos aqui no meu pratinho. Já vou fazer uma prévia aqui da limpeza do meu prato. E o detalhe da lateral tá pronto. Agora o que eu vou fazer é basicamente uma pintura para dar um detalhezinho aqui para ficar mais charmoso esse bolo. Pensando na decoração que eu tenho preparada para esse bolo, que eu tô pensando aqui em fazer para esse bolo, eu já vou tingir esse bolo com duas cores bem lindas que vão combinar muito com o que eu tô pensando aqui para fazer no final desse bolo. Então, eu vou usar aqui o verde mar e o salmão. Colocar aqui no meu aerógrafo, mas vocês podem fazer isso com a bombinha sem problema algum. A bombinha permite fazer da mesma forma. Eu só vou fazer uma leve pintura aqui para dar um detalhe mais bonito. Mas se eu preferisse também, por exemplo, tingir o buttercream e já aplicar o buttercream na cor, né, correta do que eu vou usar no meu bolo, também poderia ser. Eu poderia colocar aqui o creme em duas cores, em três cores, fazer o degradê aqui e da mesma forma espatular, fazendo movimentos de onda, né, com essa pequena espátula, e eu teria um efeito muito bonito com o próprio buttercream. Mas eu vou usar o aerógrafo aqui
vocês fiquem à vontade para fazer ou com a bombinha, ou com o aerógrafo, ou com o próprio Buttercream. Vai ficar bonito da mesma forma. Vou ligar aqui. E agora eu vou usar o salmão para fazer a outra parte do meu bolo. Sempre vou colocando aos pouquinhos para não sobrar tinta aqui dentro do meu aerógrafo. Eu prefiro colocar poucas gotinhas e não desperdiçar, do que de repente sobrar aqui corante e eu ter que jogar fora. Então sempre eu penso em 0 desperdício, né? Ó, aqui eu já consegui dar um tomzinho claro pro meu bolo, um tom bonito, que é o tom que eu esperava para esse bolo. E eu vou deixar ele ali reservadinho na geladeira enquanto eu faço o detalhe do topo desse bolo. O que nós vamos fazer agora é um detalhe que está muito em alta em bolos, é fazer uma guirlanda de flores secas. As flores secas, especificamente, elas estão na última moda para colocar em bolos e elas ficam lindíssimas, ainda mais quando se tem um bolo com cores vintage, que é o que eu quis colocar ali nesse bolo. Eu fiz um bolo com tons de verde mar, salmão, que vão puxar um pouquinho para o tom que eu vou utilizar aqui nessa guirlanda de flores. O que eu vou precisar para fazer essa guirlanda? Bom, as flores secas, elas podem ser encontradas direto em floriculturas, ou você pode até mesmo na sua casa secar suas flores. Por exemplo, você comprou lá florzinhas mini rosa, rosa spray para colocar no seu bolo e sobrou. O que você vai fazer? Você vai pegar o galinho daquela flor e vai colocar de cabeça para baixo, penduradinho em algum ambiente seco na sua casa. Então, deixa penduradinho lá até que ela fique completamente seca. Essa técnica, né, você vai conseguir fazer em qualquer local e você vai ter um resultado muito bonito. Você vai ter florzinhas como essa daqui, que você vai poder usar nos seus bolos e vai ficar lindíssimo. Essa aqui, ela foi seca não de cabeça para baixo, ela foi seca nessa posição aqui, por isso que ela ficou um pouquinho assim. Mas eu vou cortar essas florzinhas para colocar na nossa guirlanda aqui, vai ficar lindíssimo. Então, você pode ter flores secas como mini rosas, você pode ter flor seca, eu não sei nem o nome dessa florzinha aqui, mas esse tipo de florzinha que tem os galinhos fininhos vão ficar muito bonitos aqui na nossa guirlanda. Esse aqui também é a folhinha do Physalis, também fica muito bonito. Algumas florzinhas secas como essas aqui também vão ficar muito legais. Vocês vão ver aqui no arranjo que vai ficar muito bonito para colocar aqui no nosso bolo. E além disso, os mosquitinhos, que são as florzinhas, aquelas bem miudinhas, né, branquinhas. E também as folhas secas de eucalipto ou outras folhas também vão ficar muito bonitas aqui na nossa guirlanda. Eu vou preparar aqui o nosso local. Bem, o que eu vou precisar para preparar aqui a nossa guirlanda? Primeira coisa que eu fiz foi medir aproximadamente a altura que ia ficar o meu bolo. Então, depois de ter medido, eu tenho aqui uma corda, é uma corda mais grossinha, e eu fiz aqui um círculo com essa cordinha. Esse círculo vai ficar aqui na lateral do nosso bolo, então eu tenho que sempre medir a altura do nosso bolo para que esse círculo, essa altura aqui, não fique maior do que o nosso bolo. Então é importante que você meça antes para você não fazer uma guirlanda, por exemplo, que fique maior do que o seu bolo. Vou colar aqui com cola quente, tá, gente? Então, tem aqui a minha cola quente já, ela já tá quentinha aqui. Eu vou passar ela aqui na nossa cordinha e vou simplesmente colar. Pronto, e agora eu vou também colocando as próprias florzinhas aqui, posicionando, né, essas florzinhas para que elas componham aqui a nossa guirlanda.
Vamos pensar aqui junto comigo, ó. Eu tenho aqui a minha guirlanda, acho que assim fica melhor pra vocês verem. Essa parte onde eu colei vai ser a parte onde eu vou esconder isso. Essa cola aqui não vai aparecer no meu bolo, então eu tenho que tomar cuidado também para que fique um detalhe, um bolo bem acabado, né? Uma guirlanda bem acabada. Vou fazer aqui uns cortezinhos nas folhagens que eu preparei. Então, vou cortar aqui a rosinha e eu vou colando ela aqui, ó, de modo que ela preencha aqui essa guirlanda. Então, um pinguinho de cola. E eu posso ir acrescentando aqui as florzinhas para fazer a composição do nosso arranjo. Ó, as folhinhas também. Então, ao mesmo tempo que eu vou colando aqui as flores, eu vou colocando as folhas também. Não se preocupem com essas sobras de cola aqui, a gente vai tirando depois. Mas o importante é que eu consiga fazer aqui a composição dessa guirlanda. Ó, como esse círculo vai ficar assim, essa parte aqui, ó, vai ficar próximo ao topo do meu bolo. Então, eu vou tentar fazer um desenho que pegue toda essa área aqui. Uma composição, né? Então, vou colocar mais aqui. E preencho aqui com a florzinha. Muito cuidado também, porque as flores secas, elas são delicadas, elas podem ir se quebrando. Então, só tomem cuidado para não quebrar, para não perder as florzinhas. Vou pegar uma folhinha dessas aqui. E já vou colar aqui também. Esse tipo de arranjo vocês também podem pedir prontos em floriculturas. Por exemplo, aqui na minha cidade tem uma floricultura, que é uma loja de decoração também, que eles também montam. A Torre Eiffel, inclusive a Simone, que trabalha na Torre Eiffel, foi quem me deu as dicas, né, de como montar essa guirlanda. Ela é uma florista de mão cheia. Ó, e aqui eu tô montando como que tá ficando a nossa guirlanda. E aqui, ó, interessante que nas pontinhas, ó, ele vai ficar assim no nosso bolo. É interessante que nas pontinhas eu coloque elementos que fiquem mais pontudinhos, que façam aqui que puxem um pouco mais, né, aqui a nossa guirlanda. Então, vou colocar esses aqui nas pontas. Aqui pra cima também. Ó, e a nossa guirlanda vai se fazendo aqui. Vou colocando essas aqui também. Colocar uma branquinha dos mosquitinhos aqui, que acho que vai ficar mais bonito.
ir posicionando aqui. Ó, eu usei alguns elementos, eu usei a cor coral no nosso bolo, então eu também vou colocar aqui, coral não, salmão, né? Eu vou colocar aqui essa florzinha que ela puxa um pouco mais pro coral e vai combinar super aqui na nossa guirlanda. E aqui eu posso ir posicionando as flores e também vendo o que combina, né? Se combina, se não combina, se eu posso colocar mais, se já tá muito cheio. E aqui eu vou fazendo essa composição de flores. E vou visualizando aqui se tá bom, se não tá. Se dá pra preencher mais. Temos aqui a nossa guirlanda linda. Desse jeitinho aqui a gente já pode aplicar no nosso bolo. Bom, para dar um efeito mais parecido com a minha guirlanda, para chegar mais no tom do que eu tenho aqui da minha guirlanda, eu vou usar um tom de cobre. Vou fazer aqui nas quinas desse bolo, na base desse bolo, alguns detalhes com cobre, com a cor cobre, para ficar mais se aproximando do tom envelhecido, do tom acobreado, tons de outono que eu tenho dessa guirlanda. Então, vou fazer essa pintura rapidamente. E aqui, antes de eu fazer a aplicação da minha guirlanda, eu vou limpar um pouquinho aqui a base do meu prato. E agora eu vou aplicar aqui a minha guirlanda, vou escolher o lado do meu bolo que tá mais bonito para ser a frente, né, do nosso bolo, o lado do meu bolo. Vou escolher aqui a parte do meu bolo que é a parte mais bonita, então, para ser a frente dele. E vou aplicar, simplesmente posicionando a nossa guirlandinha aqui. Eu vou apenas encostar ela aqui, para que uma parte da guirlanda tenha contato com o buttercream e cole no bolo. E esse é o nosso bolo com guirlanda de flores secas.